Olá, tudo bem? Perguntinha interessante sobre editores de texto, Microsoft Word e LibreOffice Writer. Vamos para a tela. Ao criar um documento no Microsoft Office Word 2016, ok, no Word aqui usando o Microsoft Office, o estagiário de uma empresa descobriu que seu supervisor, para quem o documento deverá ser enviado, tem apenas o LibreOffice instalado, ou seja, ele não tem o Microsoft Office, tem apenas o LibreOffice instalado. Ok, já demos uma checada aqui. Diante disso, a solução mais simples, isso pode ser importante. Quando vem solução mais simples, é porque eventualmente existe mais de uma solução para a resposta. Vamos ver. Salvar o documento no formato PDF e enviar para o supervisor. Bom, eu diria que essa solução é até possível. Você salva em PDF e manda. Ele só tendo no computador o LibreOffice, imaginando que ele não tenha nenhum leitor de PDF, por exemplo, ele vai conseguir abrir esse documento? Vai. Ele vai abrir no PDF, vai abrir no LibreOffice usando um programinha chamado Draw. O Draw é um dos programas da suíte LibreOffice e esse programa consegue editar um PDF. Então você vai conseguir abrir o PDF e fazer, inclusive, eventuais edições. Essa é uma solução simples? Eu diria que não é nada simples, mas não dá nem para descartar. A gente vai ter que descartar em comparação com as outras. Vamos dar uma olhada, portanto, em quais são essas outras. Instruir o supervisor a instalar o Microsoft Office, pois sem ele não haverá como abrir o documento. Olha, essa parte daqui, tudo bem, ok? Tudo bem. Instruir o supervisor a instalar o Microsoft Office. Mas essa outra daqui, pois sem ele não haverá, sem o Microsoft Office, não haverá como abrir o documento, não. Aí essa parte está furada. Ó. Isso aqui não. Então essa B está errada. Ela, a propósito, seria melhor somente considerando esse começo. Instrui o cara a instalar o Microsoft Office, mas quando ele diz aqui, pois sem ele não haverá como abrir, não, está errado, porque sim, tem como abrir. Vamos ver as próximas. O LibreOffice oferece recurso para você abrir o documento do Microsoft Office. Salvar o documento em formato DocX e encaminhar normalmente para o supervisor. Olha, essa está muito boa. Eu vou fazer até uma marcaçãozinha aqui e finalmente, a partir dessa, a gente pode já descartar a A. A A, ela é possível, mas ela é muito ruim, não é nada simples. A C, ela é possível e bastante simples. Não sabemos se acerta ainda, mas vamos deixar a marquinha ali. D, instalar em seu computador, ou seja, instalar no computador do estagiário o LibreOffice e criar o documento usando o Writer. Essa daqui está certa? Eu diria que sim, ela está certa. Porém, a alternativa C continua sendo melhor. Então, eu vou marcar aqui um xizinho somente porque ela está certa, mas a alternativa C segue sendo a melhor. Perdi que o supervisor baixe na internet e instale um conversor de documentos. Não. Pois as duas suítes são incompatíveis. Não, essa daqui está muito errada. Então, está errada, está errada. A C, salvar o documento em formato DocX e encaminhar normalmente para o supervisor. Tudo perfeito, não tem problema algum nessa alternativa. Ela, além de ser certa, é extremamente simples. Eu tenho uma suíte, você tem outra. Elas são compatíveis, eu posso salvar no meu formato. Eu poderia ter aqui uma outra alternativa, inclusive, que dissesse salva no formato do LibreOffice, sim, sem problema nenhum. Então, essa conversão aí é automática. Eles trabalham um com o formato do outro sem problema algum. Beleza? Essa é uma questão que vai em um ponto que as bancas adoram citar, que é essa compatibilidade entre as suítes. Em termos de compatibilidade, a rigor, elas são absolutamente iguais e compatíveis. Eu me refiro, uma é compatível com a outra e vice-versa. Então não tem problema, não tem grandes problemas de compatibilidade. Na prática, muitas vezes a gente pode perceber, pô, eu mandei o documento e não ficou igualzinho. Então, muitos problemas práticos acabam acontecendo, mas teoricamente, e aí quando eu digo teoricamente, estou dizendo sob o ponto de vista das bancas, elas são plenamente compatíveis. Dificilmente, na verdade, eu nunca vi nenhuma questão que dissesse assim, tem uma compatibilidade parcial. Não. Na prática, a gente percebe que existem certas coisinhas que
não ficam exatamente da mesma forma quando a gente, por exemplo, abre no LibreOffice Writer um documento que foi salvo no Word e em formato DocX, por exemplo. Então, eventualmente acontecem diferenças pequenas em relação a isso, mas são tão pequenas que as bancas ignoram e consideram sim como compatibilidade total. Beleza? Então, recomendo que dê uma olhada nas suítes, tente fazer testes, utilizar as suítes regularmente para que você possa entender como elas funcionam, as eventuais diferenças, eventuais e pequenas diferenças que existem entre elas, exceto na questão de interface, na questão de forma de comunicação, elas são muito parecidas. Na questão de, exceto isso, ok? Na interface elas divergem bastante, mas no funcionamento em si, nos recursos, elas são bastante parecidas, sendo que o Microsoft Office hoje tem um pouco mais de recursos em relação a certas formatações mais extravagantes, digamos assim. As bancas a rigor não exploram muito essa questão, portanto vale como uma lembrança central imaginar, elas são muito parecidas, elas são praticamente iguais. Isso vale para os tipos de arquivo e também para os recursos, beleza? Instale, utilize as duas, pode ser útil pra caramba numa prova. Valeu, boa sorte, bons estudos e até a próxima.